Bem, eu me volto agora para o Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo 30 e o versículo 31. João, capítulo 20, o versículo 30 e o versículo 31, estes dois versículos. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bem, o nosso tema nesta manhã é o ensino da Palavra de Deus sobre sinais e maravilhas, em específico, milagres e curas. De volta ao nosso estudo sobre a doutrina do Espírito Santo, nós temos considerado ao longo de algumas semanas temas como o batismo do Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo, o encher do Espírito Santo, línguas, sinais, o sensacionismo dos dons revelacionais. Nós queremos, no momento, ainda hoje, considerar a questão de milagres, em especial curas. O Senhor permitindo, nós teremos mais um estudo, talvez no próximo domingo ou no outro, sobre os dons que ainda permanecem hoje. Então nós teremos concluído por agora este tema, seguirmos em frente. Mas estas palavras, no versículo 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sinais, milagres, curas, que tinham o objetivo de autenticar uma mensagem e o mensageiro. Este era o propósito dos sinais. O objetivo de Satanás, ao longo dos séculos, tem sido se intrometer com o povo de Deus e com a palavra de Deus. No início, ele usou de brutalidade, de violência para destruir a igreja, local, visível e presente. Mas pela misericórdia de Deus, o contrário foi o que aconteceu. As igrejas prosperaram, se proliferaram por toda parte. Então a estratégia de Satanás mudou aos poucos. E sobretudo no final do século XIX, século XX, nós temos dois níveis de influência satânica na igreja. Ele deixou de atacar fisicamente a igreja, a maioria dos países ocidentais sobretudo, e começou então a se infiltrar na igreja, a se infiltrar entre o povo de Deus. Tudo na verdade começou no Éden, essa estratégia antiga de Satanás, quando ele chamaria a Eva. É assim que o Senhor disse, colocando dúvida sobre a afirmação de Deus para Eva, sobre o seu comando de não comer da árvore do bem e do mal. E essa dúvida tem sido trazida à igreja hoje sobre outras verdades da palavra de Deus. Será que Deus realmente está dizendo isto? Será que é isto a verdade na palavra de Deus ou algo diferente? No início, então, ele tentou destruir a igreja fisicamente. Mas nós percebemos, sobretudo no nosso século passado e no século presente, que a sua estratégia, sobretudo, tem sido a infiltração. E essa estratégia de se infiltrar e de afastar a palavra de Deus aos poucos do povo de Deus tomou dois níveis, sobretudo. Primeiro, o racionalismo, o ceticismo do século XIX, o liberalismo, tratando a Bíblia como qualquer outro livro, de maneira a aplicar técnicas literárias, racionalísticas, a interpretar a palavra de Deus e dizer: isso é folclore, isso foi escrito num certo contexto, nós não podemos crer em tais coisas. O objetivo era aos poucos tirar a palavra de Deus da mão do povo de Deus, ao ponto de que nós saberíamos mais o que é verdadeiro, o que não é, o que é eterno, o que é passageiro. Mas desde então, sobretudo no século XX, uma nova forma de infiltração, de afastar o povo de Deus da sua palavra, veio por meio do desenvolvimento e da busca por sinais ou revelações exteriores à palavra de Deus. Se o primeiro nível, a primeira estratégia, não durou muito tempo e as pessoas, crendo na palavra de Deus, permaneceram firmes, o objetivo secundário, então, de Satanás foi levar crentes em Jesus Cristo a buscar algo mais, algo além da palavra de Deus. Sonhos, revelações, profecias extras que não estão contidas na Bíblia, de modo que o povo de Deus não tenha mais tempo de estudar a palavra de Deus e viva agora buscando novas revelações por meio de sonhos, por meio de profecias, e não tenha mais tempo para a palavra de Deus. Essa é a estratégia contínua de Satanás: retirar a Bíblia da mão do povo de Deus e colocar os seus olhos sobre outra coisa que não a palavra infalível, suficiente de Deus eterno. O que explica o nascimento e o desenvolvimento do chamado movimento pentecostal, neopentecostal em nossos dias? Há muitas razões. As pessoas questionam
levantam a mão e se perguntam a respeito desse fenômeno chamado fenômeno pentecostal, neopentecostal. Como é que ele tem tomado tantas igrejas, a busca por sinais, por maravilhas, línguas e tantas outras coisas. Bem, uma das razões para esse desenvolvimento fenomenal é, obviamente, essa estratégia satânica. O afastamento da palavra de Deus e a busca por algo mais, por algo fora da palavra de Deus, por revelações, por um contato direto com Deus, que me falou uma palavra do Senhor para a igreja hoje, ou coisas do tipo. Mas uma outra razão, nós não podemos descartar essa razão, é que esse movimento tem crescido e se desenvolvido no contexto do século XX e século XXI, em meio a um período de tamanho ceticismo e ateísmo em que nós vivemos. Um desprezo pela palavra de Deus no mundo, um desprezo pelos sinais de um Deus vivo e real, de a sua palavra digna e única. Seus atributos são negados em toda parte. O materialismo, a evolução, o ceticismo permeia todas as sociedades ocidentais, todo o mundo atualmente. E é nesse contexto, em um mundo de igrejas que estão debaixo de uma pressão muito forte por reivindicar o seu Deus, que Ele é verdadeiro, que Ele é vivo, que a palavra de Deus é real, que ela é digna de aceitação, para mostrar numa sociedade cética e ateia que Deus é real, que a nossa palavra, a palavra que cremos é verdadeira, que Ele tem poder, que Ele ainda opera hoje, que Ele fez todos esses milagres do passado, que estão registrados na sua palavra. Ou seja, é nesse contexto, é nessa atmosfera que nós somos levados, que surgiu esse grande perigo, que nós somos tentados ainda hoje, que nós encaramos a cada dia como crentes em Jesus Cristo, que é o desejo de forçar a Deus, ou de reivindicar da parte dEle uma demonstração do seu poder, que autentique a palavra que nós cremos, que Ele seja real, que é um Deus verdadeiro diante de uma sociedade ateia ou cética, diante de um mundo descrente. Esse é o perigo que nós envolvemos. Um desejo de que Deus, mais uma vez, como Ele fez no passado, se manifeste mais uma vez, de uma maneira miraculosa, por meio de sinais, para que o mundo creia que Ele existe, que a sua palavra é verdadeira, que nós somos os filhos de Deus, que nós não somos pessoas iludidas, que a religião não é uma válvula de escape, mas que Deus é real. E assim a igreja, nesse contexto, debaixo de tamanha pressão, está sempre debaixo desse perigo, de querer reivindicar de Deus ou exigir dEle que de alguma maneira Ele opere como Ele operou no passado em nossos dias. E é nesse contexto também que o movimento pentecostal e neopentecostal tem crescido. Muitas vezes um desejo sincero de crentes em Jesus Cristo, de terem a palavra de Deus justificada e reivindicada diante de pessoas que não creem em Deus. Mas na verdade houve períodos na Bíblia em que os crentes em Jesus Cristo também sentiram a mesma pressão, em que o povo de Deus, no meio de uma geração cética, descrente, reivindicou da parte de Deus sinais e maravilhas, por meio de orações, por meio de clamores, por sinais visíveis, mas coisas que nunca aconteceram, orações que na verdade não foram respondidas. Nós temos o exemplo de Isaías, por exemplo, no Antigo Testamento, talvez o maior de todos os profetas e escritores do Antigo Testamento, que lutou contra o ceticismo do rei Acás, que desprezou um sinal de Deus, contra sacerdotes e levitas descrentes e mundanos, contra a falsa adoração e o ocultismo que tinha tomado o povo de Israel e Judá naquele período. Nós lemos sobre tudo isso no capítulo 8 de Isaías. E no seu coração, Isaías desejava um sinal visível, um sinal espetacular, um sinal que reivindicasse o Deus Jeová e Ele como seu mensageiro. Nós lemos essas palavras no livro de Isaías, capítulo 54. Se você abrir comigo, nós podemos ter um relance disso. Nós leremos muitas passagens hoje, então esteja preparado comigo. Isaías 64, versículo de 1 a 2. Ouça essas palavras. É Isaías orando. Ele diz: ó Senhor, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas para fazeres notório teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem à tua presença. Você percebe a oração de Isaías? No meio de um povo cético, no meio de um povo ateu, no meio da idolatria, ele desejava um sinal real de Deus. Será que essa foi uma oração digna, irmãos? Claro que sim. Em seu coração, ele desejava que Deus fosse conhecido, o verdadeiro Deus fosse vindicado diante de uma geração apóstata, diante de uma geração distante de Deus. E ele tinha precedentes para orar dessa maneira. Se você observar o versículo seguinte, nós percebemos, no versículo 3, que ele cita as obras de Deus no passado, quando fazia as coisas terríveis que nunca esperávamos, descia e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviam, nem com os ouvidos
se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele está citando aqui o período em que o povo de Deus estava no deserto, e Moisés, e o Monte Sinai, fogo, maravilha, tremor de terra, sinais grandiosos. Ele queria ver o seu Deus sendo reivindicado, sendo justificado. Mais uma vez, gente, na geração cética, no Êxodo, em Sinai, ele cita todas essas coisas. No entanto, a sua oração por uma nova demonstração do poder de Deus não foi respondida. Ele não presenciou nenhum milagre da parte de Deus, ao não ser o retorno do relógio solar e alguns graus para trás, mas nenhum sinal autenticatório na mesma medida que ele pediu. Ele nunca viu o tipo de demonstração miraculosa e pública que os seus antepassados tinham experimentado, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus não tem apenas um poder, ele tem também um propósito, e ele exerce o seu poder dentro do seu propósito, e assim Deus não está preso às nossas reivindicações, por mais sinceras que elas sejam. Ele tem um plano, e ele opera dentro do seu plano também. A vindicação visível de Deus, ela nunca está de acordo com os nossos desejos humanos, nem nossas sugestões, nem nossos esquemas. Ela está inteiramente de acordo com a vontade de Deus. Esse é um princípio muito importante. Mas nós temos uma situação similar hoje em nosso meio. Senhor, faça algo por nós. Senhor, opera maravilhas. Senhor, faz curas tremendas como no passado. Nós nos encontramos em uma mesma situação, onde orações são dirigidas a Deus, rogando por uma manifestação pública e visível do seu poder. Veja o declínio espiritual da tua igreja, Senhor. Veja como o mundo detesta a tua palavra. E veja como os crentes são desprezados. Orações sinceras. Um desejo real de que Deus se manifeste a um mundo descrente, que a sua palavra seja autenticada. No entanto, não apenas para vindicar a Deus, obviamente, mas a sua palavra, a sua igreja real. Nós temos visto agora em toda parte igrejas que se levantam, essas não são igrejas reais, na verdade, que buscam sinais da parte de Deus, maravilhas da parte de Deus, que anunciam cultos de cura e libertação, em sinal e prosperidade, com o objetivo de reivindicar e de justificar os seus ministérios, de autenticar o seu poder ou a sua palavra, coisas do tipo, com seus profetas, com seus apóstolos, com sinais tremendos em toda parte. Então nós temos visto o mesmo elemento em nossos dias. As pessoas são ensinadas a vindicar sinais de Deus, a vindicar milagres de Deus, como um dia foi feito no passado. Então nós iniciamos nesse ponto. Por que as pessoas nos dias do Antigo Testamento, mas sobretudo no Novo Testamento, experimentaram sinais e maravilhas e nós não experimentamos hoje? A pergunta é: se Deus é o mesmo, e Ele é poderoso, e Ele vive, por que Ele não realiza os mesmos tipos de sinais e maravilhas por meio de homens de fé nos dias atuais que Ele realizou no passado por meio dos apóstolos? Essa é a grande pergunta que precisa ser respondida, na verdade. Em primeiro lugar, nós consideramos que não é que todas as pessoas realizavam milagres no período do Antigo e Novo Testamento. Essa é uma falsa ideia. Uma pessoa que estuda a palavra de Deus com calma, o livro de Atos, sobretudo, vai perceber que os sinais e maravilhas eram realizados pela mão dos apóstolos e de um pequeno grupo apostólico, que estavam sempre juntos ali, chamados de os enviados, algumas vezes chamados de apóstolos também. E o segundo elemento a se ter em mente é que quando você lê o livro de Atos, algumas pessoas têm uma ideia de que milagres estão acontecendo o tempo todo, por toda parte, mas o que nós percebemos é que não é isso que acontece. Os milagres são realizados pela mão dos apóstolos, no momento certo, em locais onde o Evangelho não tinha sido pregado ainda, e a mensagem do Evangelho precisava ser autenticada por meio de um sinal. Uma vez que uma igreja estabelecida ali, nós não lemos mais a respeito de sinais e maravilhas naquela igreja. Havia um propósito. Milagres não aconteciam toda semana, ou por todas as mãos de todos os crentes, de todas as pessoas, como ensinam os líderes pentecostais, neopentecostais nos dias de hoje. Milagres e sinais eram as coisas mais raras na Bíblia. E se você estudar a palavra de Deus, de Gênesis ao fim, você vai perceber que da criação ao dilúvio, por volta de 1700 anos, somente um milagre aconteceu. A transladação de Enoque ao céu. Um milagre em 1700 anos. No dilúvio, os patriarcas, somente o julgamento da Torre de Babel, nada mais. Na Torre de Babel, os patriarcas, os sinais foram bastante raros. No período de 400 anos no Egito, nenhum sinal sequer. Até que então Moisés, um mensageiro de Deus, um tipo de Cristo, uma mensagem a ser entregue, sinais para autenticar a sua mensagem e que ele era o verdadeiro mensageiro de Deus. Vários sinais, muitos sinais neste período.
Então, de repente, silêncio novamente, nada no período de Salomão, até o período de Neemias, a não ser, obviamente, Eliseu e Elias, mensageiros de Deus, com a mensagem sendo autenticados por seus sinais. Então, 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nenhum sinal, nenhuma revelação extra. Até que João Batista veio como o maior de todos os profetas, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas veja o que a Bíblia diz sobre ele em João 10:41. Ele nunca realizou nenhum milagre e nenhum sinal. O maior de todos os profetas, nenhum milagre, nenhum sinal realizado. O Senhor Jesus Cristo, ele não realizou nenhum sinal ou milagre durante os primeiros 30 anos de sua vida. E os crentes do segundo século ficaram tão chocados em descobrir que o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, o sinal, foi transformar água em vinho, em uma cerimônia, que eles começaram a crer nos livros apócrifos e heréticos que estavam em volta de que o Senhor Jesus Cristo tinha realizado milhares de sinais e de maravilhas na sua infância. Recentemente, o último Papa escreveu um livro a respeito dos milagres de Cristo na sua infância, baseado nos mesmos textos heréticos do século II. A partir do seu início, do ministério, 30 anos de idade. Ali então, sinais e maravilhas começam a ser realizados. Nem mesmo João Batista. Por quê? Porque a atenção especial e foco deveria ser colocado sobre Jesus. O povo judeu tinha sido treinado por séculos a esperar o seu Messias como alguém que viria em poder de sinais e maravilhas. Assim o Senhor Jesus Cristo estabeleceu um silêncio de 400 anos, mesmo tirando sinais e maravilhas da mão do seu maior profeta, para que todo o foco fosse colocado sobre Jesus Cristo Senhor, nos seus sinais, nas suas maravilhas, para que ele fosse autenticado como o Messias, como a verdadeira mensagem. E assim nós temos então os apóstolos seguindo nos mesmos passos do Senhor Jesus Cristo. Qual o plano de Deus então? E o propósito do Senhor para sinais, para curas, para maravilhas como essas, realizada pelo Senhor e realizada pelos apóstolos? Bem, ao considerarmos o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, nós aprendemos que o objetivo das suas curas, todos os milagres, eram sinais. Isso é muito importante. Sinal é algo que aponta para uma realidade. Aqueles milagres eram sinais que apontavam para a realidade de Jesus como o Cristo, como o Messias que veio. Quando o Senhor Jesus Cristo realizou seus milagres, ele não fez em Israel para provar que Deus existia. Todo judeu cria que Deus existia. Eles foram treinados nisso. Eles receberam a lei de Deus. Eles já criam nisso, eles tinham a Escritura. Ele não realizou seus milagres de cura, sobretudo, simplesmente ou unicamente para o benefício das pessoas enfermas. Claro que para o benefício delas, mas não unicamente. Porque aqueles milagres tinham um elemento temporário. As pessoas que foram curadas um dia voltariam a estar enfermas. A alimentação de 5.000 homens, pelo menos, com pães e peixes, não resolveu o problema da fome em Israel. E tantos outros sinais que tinham um elemento temporário, provisório. Qual o objetivo, então? O objetivo é exatamente esse do nosso texto básico. Para que creiais que Jesus Cristo é o Senhor. E crendo nele, tendes a vida eterna. Seus sinais, os seus milagres, apontavam para Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. Esse era o objetivo. Eram autenticatórios de quem ele era, de sua mensagem como verdadeira. Eram sinais provisórios, obviamente. Não resolveram aqueles problemas. Pessoas enfermas, mesmo o próprio Lázaro, que foi ressuscitado entre os mortos, precisou experimentar a morte mais uma vez. 2 vezes morto. Sinais provisórios. Veja Mateus capítulo 9, versículo 8, um texto base que nos prova isso. Nós temos aqui o encontro do Senhor Jesus Cristo, Mateus, e a cura de um homem paralítico, uma experiência tremenda. Ali em volta de Jesus Cristo estavam os fariseus, os escribas, os líderes religiosos de Israel. Nós lemos essas palavras em Mateus 9, de 2 a 8. E Jesus, vendo a fé deles, daqueles homens que desceram aquele paralítico do telhado, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Eles não falaram isso, Cristo leu em seus corações. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, dissera isso. Pois qual é mais fácil para Deus, obviamente, dizer: perdoados te estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, esse é o propósito do sinal, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Você percebe?
Ele curar o homem, primeiramente, ele perdoar os seus pecados. Os fariseus questionam a respeito disso. Como pode um homem pecador como nós perdoar pecados? Se Jesus Cristo fosse um homem pecador, como qualquer homem, ele jamais poderia ter feito. E a resposta do Senhor é: o que é mais fácil fazer para Deus? É mais fácil para Deus perdoar pecados ou curar uma pessoa? Ambos são tão fáceis. E após ter perdoado os pecados, ele então cura aquela pessoa para mostrar que ele tem o mesmo poder de curar quanto perdoar pecados. Porque só Deus pode curar uma pessoa. E só Deus pode perdoar pecados. Um sinal autenticatório realizado da cura de um homem, provendo a mensagem que ele acabara de dar, que os pecados daquele homem foram perdoados, para que eles vissem que realmente os seus pecados foram perdoados e que ele tinha autoridade de perdoar pecados, como Cordeiro de Deus, que veio a este mundo como sacrifício por pecados. Os milagres do Senhor Jesus tinham o propósito de autenticar quem ele era, o verdadeiro Messias, e a sua mensagem como a verdadeira mensagem. Aqui nós temos uma prova disso. Bem, isso é um princípio importante, muito importante. Nós temos que ter isso bem estabelecido de início. De outra maneira, nós não conseguimos progredir nesta manhã. João 20, de 30 a 31. Estes, porém, foram escritos, milagres de Jesus, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quanto aos apóstolos, o mesmo elemento está nos milagres, nas curas realizadas pelos apóstolos. Eram sinais autenticatórios de que eles eram os verdadeiros apóstolos de Cristo, que haveriam de escrever o Novo Testamento, que Deus os chamara, e pelo meio do Espírito Santo eles foram guiados a escrever e registrar toda a verdade. O propósito do sinal foram os mesmos também, para autenticar uma nova mensagem, para autenticar uma nova igreja, e em particular autenticar os apóstolos designados por Cristo, seus verdadeiros mensageiros. Somente os apóstolos, lembrem-se disso, realizavam milagres, somente os apóstolos. Aquele pequeno grupo de homens, cujos nomes estão escritos aqui, Barnabé e outros, que faziam o mesmo pela autoridade dos apóstolos que haviam recebido. Esse era um ofício exclusivo dos apóstolos. Nós temos muitos textos. Vamos considerar 2 ou 3, Atos capítulo 5, versículo 12. Nós temos essas palavras. Atos capítulo 5, 12, dizendo: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Romanos capítulo 15 agora. Mesma verdade. Romanos 15, versículo 18 ao versículo 19. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenha pregado o Evangelho de Cristo. Sinais realizados por Paulo, realizados por outros apóstolos também. 2 Coríntios capítulo 12, nós temos a mesma afirmação, em versículo 12, dizendo, 2 Coríntios 12, versículo 12, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais e prodígios e maravilhas. Sinais de um apóstolo, maravilhas, prodígios, curas e tantas outras coisas. Observe em casa, Hebreus capítulo 2, versículo 3 ao versículo 4, mais um elemento sobre isso, bem o propósito original dos dons e sinais. Era estampar, selar a autenticidade daqueles homens como os verdadeiros mensageiros de Deus daquele povo. Como as pessoas conheceriam que eles eram verdadeiros apóstolos? Por meio desses sinais, por meio dessas obras. E aqui nós temos que aquelas pessoas que não pertenciam ao grupo dos apóstolos, o nome deles estão incluídos aí, somente eles, os apóstolos, realizavam esses milagres. A única ocasião em que uma cura, um milagre é realizado por uma pessoa fora deste grupo, no caso de Ananias, que foi enviado a Paulo para que orasse, as escamas dos seus olhos caíssem e ele for curado. Você não encontrará nenhum outro realizando sinal, ou cura, ou maravilha, além dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aquele pequeno grupo. Bem, a ideia pentecostal, então, e neopentecostal, de que curas aconteciam continuamente, realizadas pela maioria dos crentes na igreja, simplesmente sem base alguma na palavra de Deus. Realizado apenas pelos apóstolos e pelos seus companheiros. Mas o ofício apostólico não é para os dias de hoje. E por essa razão nós não temos sinais de curas e maravilhas hoje. O ofício apostólico foi para um período fundacional, basilar da igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina, em Atos capítulo 1, de 21 em diante, sobre os sinais de um apóstolo e os quesitos, os critérios para que uma pessoa fosse um apóstolo. Eles estão na base, no fundamento da igreja, e lá naquele capítulo nós temos que um apóstolo
deveria ser uma testemunha visual da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Judas havia cometido suicídio. Os apóstolos se reuniram com o desejo de que uma pessoa tomasse o seu cargo. Matias foi o escolhido. E aqui nós aprendemos esse critério. Uma pessoa que seja testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tinha que estar com Jesus desde o início ao fim. Tinha que ser testemunha visual da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro critério para uma pessoa ser um apóstolo. Mas talvez o irmão pergunte, enquanto a Paulo, Paulo foi uma testemunha da ressurreição de Cristo, porque Cristo apareceu a ele, autenticando após a sua ressurreição e o chamando para o ministério apostólico. O segundo elemento, o critério para um apóstolo, que ele fosse escolhido pessoalmente por Jesus Cristo. Nós lemos em Lucas capítulo 6, de 12 a 13, quando Jesus Cristo reúne aquele número de discípulos, e entre aquele grande número de discípulos separa 12, os abraça, os chama, os conduz e os ensina. Paulo também foi chamado da mesma maneira, diretamente por Cristo, após a sua ressurreição. Em quarto lugar, eles deveriam ter recebido da parte de Cristo poder para realizarem sinais que autenticariam que eles eram os verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos os apóstolos realizando esses sinais. Eles possuíam autoridade também, dada por Cristo, autoridade na verdade maior que os profetas da igreja do Novo Testamento. Eles davam comandos à igreja de Cristo, comandos a Timóteo, a Tito, aos presbíteros de Éfeso, que eram proto-pastores, representando todas as igrejas, os pastores de todos os tempos. Eles tinham uma autoridade específica e singular, dada por Cristo, que nos diz que eles são aquelas colunas sobre essa rocha que é Jesus, e nós como igreja somos construídos sobre a base, sobre a coluna, que são os apóstolos. O que isso quer dizer? Que nós só conhecemos sobre Cristo e sobre as doutrinas da verdade por meio dos escritos dos apóstolos. Então a nossa fé é baseada nos apóstolos e nos profetas também. 2 profetas escreveram, e 2 profetas e 2 apóstolos escreveram os primeiros 4 evangelhos. Mateus, João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e Lucas e Marcos, profetas da igreja iniciante, que receberam o dom de profecia também. Então, nossa fé é baseada nisso. Eles receberam uma autoridade especial para esse lugar. E eles têm um lugar de honra na igreja do Senhor Jesus Cristo também. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 21, versículo 14, nós vemos que a representação da igreja vindo do céu para a terra, um novo céu, João olhando, ele vê os fundamentos daquela cidade que é Jerusalém, que representa a igreja. E quem são os nomes dos fundamentos? Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Indivíduos separados por Jesus, autenticados pelo seu poder, separados para escrever o Novo Testamento, conduzidos pelo Espírito para isso. Uma vez que toda a verdade é entregue, revelada, o poder é retirado de sinais, os apóstolos pertencentes a este período inicial, fundamental da igreja. É por isso que nós não temos apóstolos hoje. E é por isso que também nós não temos os sinais dos apóstolos nos dias atuais. Curas, maravilhas que autenticavam o seu ministério. Essa é a razão, então, irmãos. Bem, assim, por necessidade, esses sinais que acompanhavam os apóstolos deveriam parar, deveriam cessar, uma vez que a verdade foi completa, entregue à sua igreja. E Paulo, por exemplo, ele viveu para ver o final dos sinais, para ver esses sinais sendo retirados aos poucos da igreja primitiva, conforme o Novo Testamento foram completos. Ao final de sua vida, nós vemos que ele não podia mais realizar o poder apostólico que ele tinha como de cura. Nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 5, 23, que ele diz a Timóteo que tinha uma enfermidade no estômago, provavelmente causada pela água poluída de Éfeso. Não bebas mais água só, mas use de um pouco de vinho, isso é um suco fermentado forte, por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ele não pôde curar Timóteo. Por que ele não pôde fazer isso? Nós lemos em 2 Timóteo 4, 20, Erasto ficou em Corinto, dizendo a Timóteo, e deixei Trófimo, doente em Mileto. Trófimo, uma pessoa a respeito de que ele tinha dito que tinha sido de grande ajuda no ministério, ele deixou enfermo. Será que Paulo foi tão mal? Ou será que ele percebeu? Nós vemos por meio desse registro que Deus já estava retirando os sinais do apostolado, uma vez que o Novo Testamento estava sendo completo. Não só estes, mas o próprio Paulo teve uma enfermidade física, a respeito da qual ele chamou de um espinho na carne, algo doloroso, algo que lhe impedia de servir a Cristo. Alguns comentadores dizem que poderia ter sido uma enfermidade nos olhos, e algumas indicações a respeito disso. Quando ele escreve aqueles irmãos daquela igreja, dizendo, veja com que grandes letras os escrevi, talvez uma miopia, um problema mais sério. Ou quando ele fala, aqueles irmãos da outra igreja, quando estive convosco, vocês me amaram de tal maneira que poderiam me dar os seus próprios olhos. Ele não podia ver bem, alguma coisa o afetou. E ele orou por 3 vezes, com intensidade, rogando a Deus por cura. E Deus lhe disse, a minha graça te basta. Não fora curado. E aqui nós temos evidências
que conforme o Novo Testamento seria completo, toda a verdade entregue à igreja, o Senhor foi retirando aos poucos os sinais autenticatórios dos apóstolos. E se nós temos isso, que depois daquele período a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem testemunhado tais sinais, a não ser reivindicações de grupos heréticos no século IV, no século XVIII, de que sinais e maravilhas eram realizados entre as suas reuniões, coisas que muitas vezes estavam envolvendo hipnotismo ou transe, coisas do tipo, não sinais autenticatórios de uma mensagem. O surgimento do movimento pentecostal e neopentecostal. Preciso lidar com isso brevemente. Mais de 1900 anos de história do cristianismo, o povo de Deus tem crido nessas verdades bíblicas sobre o ensino do cessacionismo de sinais revelacionais, dons, milagres, curas pelas mãos dos servos de Deus. Que tudo isso foi designado para um período específico no início da igreja, onde as bases estavam sendo estabelecidas. No entanto, com o surgimento e a criação do movimento pentecostal no início do século XX, Charles Parham, William Seymour, Azusa Street, todo aquele movimento. Posteriormente, nos anos 50, o desenvolvimento do neopentecostalismo saindo de dentro do pentecostalismo, nós temos então uma chamada renovação pentecostal ou carismática e um retorno, depois de 1950 anos de história do cristianismo, em busca de sinais e de maravilhas na igreja do Senhor Jesus Cristo. E por trás desse novo movimento, é importante que eu mencione isso, há pelo menos 3 pilares, 3 homens de grande influência. Assim como no desenvolvimento do pentecostalismo, 2 homens, Charles Parham e William Seymour. Nós temos também 3 homens por trás do neopentecostalismo: William Marion Branham, Jack Cole e Asa Alonso Allen, 3 homens norte-americanos, pastores, sobretudo 2 deles, da Igreja Assembleia de Deus, que trouxeram novas ideias para dentro da Assembleia de Deus, que foram expulsos da Assembleia de Deus, mas que estabeleceram as marcas do início e do desenvolvimento desse movimento de sinais e maravilhas atuais. O primeiro dele, Asa Allen, pastor de uma Assembleia de Deus nos Estados Unidos, começou pela primeira vez a reivindicar naquele movimento que possui poderes espirituais para ressuscitar os mortos, para curar pessoas. Seus discípulos tentaram seguir esses ensinos e ressuscitar seus parentes, mas os parentes teimavam em não ressuscitar, então ele parou de reivindicar que podia ressuscitar os mortos. Mas esse foi o primeiro homem, no século XX, a reivindicar tal poder. Sua especialidade, na verdade, era curar os seus discípulos de enfermidades e de seus pecados também, baseado nesse texto sobre o paralítico que nós lemos. Ele criou um magazine chamado Magazine dos Milagres, onde ele relata centenas de supostas curas, como uma senhora ou irmã que sofria de um problema hormonal e de obesidade, que num culto da sua reunião começou a emagrecer visivelmente aos olhos de todos na congregação, coisas do tipo. Então nós temos essas coisas bizarras e reivindicações que são bem características do movimento pentecostal e neopentecostal atual, sendo iniciada há muito tempo atrás. A questão do óleo milagroso saindo das suas mãos, da cabeça dos seus discípulos, coisas de todos os tipos. E a Igreja Assembleia de Deus se irritou com isso e pediu que ele saísse, mas ele não quis sair. Então a primeira oportunidade para se livrar dele apareceu quando ele foi preso pela primeira vez por dirigir bêbado. Ele foi encontrado em um bar e pediu que ele se retirasse da igreja, mas não quis sair. E confusão foi criada, e ele conseguiu um álibi, que nos dizem são os historiadores pentecostais a propósito, não sou eu que estou inventando essas coisas. E o álibi disse que ele fora sequestrado, bateram nele, e que ele acordou no meio, numa sala cheia de fumaça de cigarro, e pessoas estavam derramando licor pela garganta dele. Então esse foi o álibi da prisão dele. Ele foi expulso da igreja, e a sua esposa o defendeu por muito tempo, acusando a Igreja da Assembleia de Deus, mas mesmo assim, depois de 3 anos, ele divorciou da sua esposa e morreu aos 59 anos de idade em São Francisco de cirrose. Mas esse é um homem que é exaltado atualmente por Benihim como o pai, o iniciador espiritual do movimento de curas e maravilhas. E aí nós temos esse primeiro pilar do movimento neopentecostal. O segundo dele é um homem chamado William Branham, que apesar de negar a trindade, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi mantido na sua igreja por muito tempo. E é considerado atualmente o maior de todos os profetas do movimento neopentecostal. Em 1946, ele diz que um anjo do Senhor lhe apareceu, dizendo que ele tinha recebido o dom de cura, e que o sinal disse que a sua mão esquerda vibraria toda vez que havia uma pessoa enferma, ele poderia ler os pensamentos das pessoas e curar as pessoas. Ele crê também que uma parte da humanidade era descendente da serpente que enganou Eva, literalmente descendente de uma serpente, e outra parte era descendente de Eva. E aqueles descendentes de Eva eram os filhos de Deus, que haveriam de seguir o último profeta dos últimos dias, que era ele, obviamente.
E ele foi exaltado, e ainda é exaltado hoje, por pessoas como Benny Hinn, tremendamente exaltado por Kenneth Hagin, pai do neopentecostalismo, e nós temos a segunda base do pentecostalismo. Estou resumindo, obviamente, há muitas coisas por trás disso. O último pilar desse movimento é um homem chamado Jack Coe, que foi mais extremo do que os dois primeiros homens. Ele muitas vezes puxaria pessoas para fora das suas cadeiras de roda, para curá-las pelo seu poder. Se as pessoas caíssem no chão e não fossem curadas, eles acusariam essas pessoas de não possuir fé, de estarem em pecado. Então ele foi o primeiro a usar o argumento da falta de fé no cliente por não ter sido curado. Aí nós temos o que nós vemos em toda parte hoje. Ele foi considerado na sua denominação fraudista por outros pastores, foi expulso da Assembleia de Deus em 1953 e passou o resto da sua vida em confronto com a Assembleia de Deus. Ele foi o criador da ideia, das frases que o Benny Hinn e muitos outros usam hoje: não toque no ungido do Senhor. Ou se você for contra esse ministério da obra do Espírito, você está blasfemando contra o Espírito. Tudo começou com este homem. Ele foi o criador desse tipo de terrorismo evangélico. A sua esposa também, após a morte dele, ataque de acidente de carro, escreveu um livro, sua esposa, expondo todos os seus erros. Esse livro pode ser encontrado ainda hoje, chamado Inimigos da Cruz de Cristo, está em inglês, onde ele expõe todos os truques, todo o teatro do seu esposo, coisas como o evangelismo realizado na Jamaica, no período onde 3 milhões de almas foram salvas, quando a Jamaica tinha menos de 2 milhões de habitantes no período, e coisa do tipo. Esse livro é disponível hoje. Ele foi o primeiro a vender terra de Israel, abençoada, foi o primeiro a vender partes das suas tendas que ele usava para as cruzadas, como abençoada. Então daí nós temos o comércio evangélico, tudo surgindo com este homem, nos anos 50. Eles foram exceções, obviamente, no meio pentecostal, que no período inicial ainda era mais tradicional, se apegavam apenas a línguas e profecias. Mas, no entanto, eles influenciaram muitas pessoas e deixaram as marcas para o desenvolvimento do chamado neopentecostalismo atual, que a partir de 1955 toma forma, buscando sinais, maravilhas e prosperidade também. Esse primeiro homem que eu citei é o criador da ideia de que Deus tem um sistema de troca, que você dá algo material como um passo de fé e você recebe bens materiais. E aí que nós temos a base do início da teologia da prosperidade, a teologia positiva. Bem, foi-me necessário lidar com isso, tomar o seu tempo um pouquinho mais, para que nós toquemos um pouco na história. E percebemos que essas coisas não são apenas doutrinas ou teologia no ar, elas estão conectadas à vida de pessoas que têm criado ideias como essas e promovidas em toda parte. Mas deixe-me comparar os milagres do Senhor Jesus Cristo, então, com os milagres ou supostos milagres dos dias de hoje. Como nós podemos saber? Essa é a pergunta. Como nós podemos saber se os supostos milagres e curas dos dias de hoje são de fato divinos ou provêm de uma outra fonte? Nós temos na Bíblia, na Escritura de Deus, diretrizes simples, diretrizes claras, parâmetros que podem ser usados por todo o povo de Deus para descobrir, para medir essas questões de uma maneira direta e de uma maneira exata. Somente usando essas diretrizes nós podemos obedecer ao comando de 1 João capítulo 4, 1, que nos diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O primeiro desses critérios é este: os milagres de cura realizados pelo Senhor Jesus Cristo foram primeiramente extraordinariamente abundantes em quantidade. Eles não eram raros. Quando o Senhor Jesus Cristo começou a operar milagres, isso era algo contínuo, em grande número, em toda parte. Cristo curou um vasto número de pessoas, multidões às vezes, pelo dia inteiro, tardes, em lugares diversos. Hoje, em contraste, o número de supostos milagres de curas que se reivindica é apenas uma pequena fração ínfima da multidão que se reúne em estádios e em ginásios para serem curados. Apenas um pequeno número se diz curado, na verdade. Mas os milagres de Cristo eram abundantes em toda parte, um grande número de pessoas. Esse é o primeiro critério a se comparar os supostos milagres atuais, os milagres de Cristo, dos apóstolos. Em segundo lugar, as curas realizadas pelo Senhor envolviam curas espetaculares, curas grandiosas. Isso é muito importante. Elas eram curas orgânicas, dramáticas, curas de enfermidades reais. A cura de um cego, um homem que não tinha um globo ocular, aquele globo ocular foi recriado, as moléculas e os átomos, curas orgânicas. Restauração de uma orelha amputada de um soldado que fora cortado, colocada e colada de volta, perfeitamente ligada, tecidos, órgãos, veias, tudo de volta. Curas orgânicas. Restauração
de uma vida de uma pessoa morta, que já há 3 dias, por metade de uma semana, estava em decomposição, cheirando mal, Lázaro, trazendo de volta à vida. Curas instantâneas, curas orgânicas, curas completas. Os operadores de curas dos dias atuais concentram-se em doenças funcionais ou psicossomáticas. O que são essas coisas? São bem diferentes de doenças orgânicas. Doenças funcionais é um órgão que está vivo ali, que funciona, mas que tem um defeito, não está funcionando. Doenças psicossomáticas são coisas como dores de cabeça, dor no peito, dor nos rins, uma dificuldade, uma pressão na mente, na cabeça, coisas como essa. Coisas que não podem ser medidas pela medicina, psicossomáticas. Uma dor de cabeça pode ter uma infinidade de razões. Uma dor no joelho pode ser resultado de uma dor de cabeça. Medo pode trazer dor de cabeça. Pressão no trabalho pode trazer dor de cabeça. Um câncer que começou a se desenvolver pode trazer dor de cabeça. Então são doenças psicossomáticas que não podem ser medidas. O médico não vai saber de início qual é a causa dessa dor de cabeça ou dessa pressão no peito, ou coisa do tipo. E essas são as enfermidades que os chamados curandeiros, realizadores de milagres dos dias de hoje se concentram em curar. Os milagres de Cristo, as curas de Jesus Cristo eram curas orgânicas, dramáticas e reais, que aconteciam instantaneamente. Algo bem diferente. Uma dor na mão é uma enfermidade psicossomática, psicogênica. Mas uma mão mirrada, onde os músculos e tecidos não funcionam, é uma doença orgânica. Você percebe a diferença entre os milagres de Cristo e as curas de Cristo? Os milagres supostamente acontecendo hoje, curas de doenças funcionais, curas de doenças psicogênicas, psicossomáticas, podem ser muito mais facilmente explicadas como induções psicoterapêuticas muitas vezes. Você tem uma tremenda dor de cabeça, um dia difícil, e ela é real, essa dor, está ali no peito, e de repente um grande amigo da infância te visita, você começa a conversar e se alegrar, 10 minutos depois você lembra, estava com uma dor terrível, ela já foi. Então, no meio de uma pressão psicológica, em multidões, onde há muita música e um desejo de ser curado, essas chamadas doenças psicossomáticas são facilmente removidas às vezes, por sugestões, por práticas de induções psicoterapêuticas e coisas do tipo. Intervenções sobrenaturais e genuínas não são, porque não são vistas restaurações médicas prováveis, conclusivas de curas. Uma extensão muito grande de pesquisa feita nos Estados Unidos, na Europa, mas sobretudo nos Estados Unidos, dessas grandes cruzadas, Kenneth Hagin, Benny Hinn e muitos outros no passado, que supostamente tinham curado pessoas, e que médicos foram atrás desses enfermos. Eles descobriram, em contato com outros médicos, que tratavam desses doentes, câncer, pessoas aleijadas, que essas pessoas nunca foram curadas. Que o número de pessoas que reivindicavam a cura eram pessoas envolvidas com enfermidades psicossomáticas. E há um número de técnicas psicológicas de palco. A ideia de reivindicar a cura em uma pessoa trazida para o palco dizendo, você foi curado? Ela diz, sou. Na verdade ela não foi, ela quer reivindicar, então ela está afirmando que foi, como se não tivesse acontecido. Mas aqui há 10 mil pessoas dizendo uma pessoa enferma com câncer que foi curada. Então ela desce da plataforma e todo mundo pensa que ela foi curada. Depois você procura por ela no médico, ela está lá sofrendo quimioterapia e todo tipo de exame. Centenas e centenas de evidências, de provas mostradas ao longo de anos sobre técnicas de palco, sobre enfermidades psicossomáticas. Então esse é o terceiro elemento. A régua que nós temos para medir entre a diferença entre os milagres e as curas do Senhor Jesus Cristo. As chamadas curas dos dias atuais. As curas do Senhor. As curas dos apóstolos eram absolutamente claras, visíveis, concretas, reais, de enfermidades orgânicas. Por que os chamados realizadores de milagres, que possuem o dom de cura dos dias de hoje, não fazem como Cristo? Por que eles todos não se reúnem, vão em um ônibus e vão às unidades intensivas de tratamento dos hospitais curarem pessoas que estão morrendo, que têm mais 2 minutos de vida para sobreviver, porque a cirrose já destruiu seu fígado e o sangue está caindo por toda parte? Por que eles não fazem isso? Por que eles não vão a colônias de leprosos curar pessoas com seu poder de cura? Por que eles não vão aos manicômios restaurar pessoas à sociedade de novo? Por que eles não mostram esse amor? Oportunidades para se realizar curas reais não faltam em nossos dias. Por que seus supostos milagres são sempre realizados em um ambiente controlado, onde as coisas já são preparadas? No estúdio de TV, esses milagres que eles reivindicam não estão acontecendo simplesmente porque eles não receberam o dom de curas que pertenciam aos apóstolos para o período fundacional da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O dom de cura era um sinal que acompanhava os apóstolos. Então nós temos que tomar muito cuidado com o engano que isso acontece em toda parte. Essa é uma régua perfeita que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem para usar e comparar qualquer reivindicação de sinal
de ministério, de apostolado em nossos dias. Quando os sinais, os chamados curandeiros atuais, não funcionam, normalmente, talvez você tenha percebido, a desculpa é essa: Deus não desejou, ou você não teve fé, por isso você não foi curado, ou você está em pecado. Quantas e quantas vezes eu tenho encontrado com pessoas, coração partido, angustiadas, que creram sim, que foram buscar uma cura, que mostraram que creram, porque na atualidade o movimento pentecostal envolvido com o movimento de prosperidade diz que o sinal da tua fé é uma oferta financeira, e deram uma oferta financeira, crendo que receberiam a cura e não receberam. Então é muito fácil, uma vez que não se opera a cura, uma vez que a sua cura não aconteça em proporção com a sua fé, que Deus seja culpado porque Ele não quis, ou que o cliente seja culpado porque ele não teve fé ou esteve em pecado. Que covardia, que blasfêmia, que miséria, que tristeza. Nós podemos jamais comparar tais homens e mulheres aos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aos profetas, a palavra de Deus. Tremenda covardia e charlatanismo. Obviamente a oferta não vai ser devolvida. É por isso que há tantos processos na justiça contra algumas igrejas que prometeram e não receberam. E tantos líderes que têm sofrido atentado contra as próprias vidas por dizerem coisas que não estão baseadas na palavra de Deus. Ou culpam a Deus, ou culpam o cliente muitas vezes. Mas Lázaro não precisou de fé para ser ressuscitado dentre os mortos. Lázaro não conhecia mais pecado para ser ressuscitado dentre os mortos e recebeu seu milagre, ele estava morto. 9 dos 10 leprosos que retornaram ao Senhor Jesus Cristo pareceram não mostrar nenhum sinal de crença e fé, apenas um retornou a Jesus Cristo, e Jesus disse: somente um mostrou fé. Será que nós podemos culpar uma pessoa por falta de fé que veio buscar uma restauração física que lhe fora prometido? São covardes, com distantes da palavra de Deus. Mais uma outra medida para a nossa régua: as curas do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, eram inegáveis, ninguém poderia negá-las. Elas eram realizadas de tal forma que ninguém poderia negar que o milagre de Deus tinha ocorrido. E a única opção era, já que não se podia negar, atribuir não a Deus, mas a uma outra fonte como Satanás. Foi isso que os fariseus fizeram, atacando Jesus Cristo, pois não puderam negar o seu milagre, expulsar de demônio, as suas curas. Então diziam que a fonte ou a base da sua força não era Deus, mas uma outra fonte. Os seus próprios inimigos não podiam negar tais coisas. Nós lemos isso em João, capítulo 11, versículo 47. Quando quer que Deus estivesse realizando um milagre, seus sinais, os milagres eram sempre inegáveis, visíveis, em contraste com os milagres atuais, não é? Quanta dúvida, quanto ceticismo. Muitas vezes o milagre é recebido, e você encontra com uma pessoa, você vê que ela está se recuperando gradualmente, recebendo tratamento, recebendo remédios. Os milagres de Cristo eram automáticos, eram instantâneos, eram reais, nada do tipo. Não haveria período de convalescência, não haveria período de recuperação. Toma a tua cama e anda. Ele andou e foi embora para casa. Queridos, nós temos aqui uma régua infalível para medir essas reivindicações dos dias de hoje sobre milagres, sobre recuperadores de milagres. Os milagres de Cristo são extraordinários em número, são curas grandiosas de doenças orgânicas, são curas inegáveis. E aqui nós estamos comparando duas realidades completamente diferentes: os milagres de Cristo e dos seus apóstolos, os chamados milagres atuais. O Senhor Jesus Cristo, Ele curava com uma palavra ou com um toque. Ele curava instantaneamente, totalmente, qualquer um que viesse a Ele, de todos os tipos de enfermidades orgânicas e reais. Ele ressuscitou os mortos. E os apóstolos? Os apóstolos também, pelo poder de Cristo, por uma palavra ou pelo toque, curavam pessoas totalmente, qualquer um, enfermidades orgânicas, também ressuscitaram os mortos. Você percebe a diferença? Nós temos aqui uma regra infalível para não sermos enganados, para não crermos em qualquer espírito. A palavra de Deus nos ajuda nisso. Os milagres do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, eram sinais autenticatórios de quem Ele era. Foi um período fundacional da igreja, enquanto a palavra de Deus estava sendo escrita. Não há mais revelação de Deus que não seja a palavra de Deus. É por isso que não há mais apóstolos, ou profetas, ou sinais que acompanham o apostolado. Tais sinais que acontecem hoje, na verdade, não autenticam nada, porque a verdade já está aqui. São, na verdade, sinais de que Satanás está operando, tentando afastar as pessoas da palavra de Deus para outras fontes, para algo mais. A estratégia de Satanás, a mesma, ainda hoje, em todos os lugares. Lembre-se também, isso é muito importante, que grupos pagãos também realizam sinais, que os espíritas também realizam curas,
Porque os católicos romanos, por séculos, sempre reivindicaram curas. Você vai a Lourdes, você vai a Fátima, na França, e você vê lugares, cavernas, templos cheios de pedaços de gesso, de pernas, de coisas que foram curadas. A Igreja Católica sempre usou de sinais para atrair pessoas. O Espiritismo ainda hoje usa sinais para atrair pessoas. Os Quakers, Shakers, a Rosa Cruz, todos esses usam sinais e maravilhas para manter pessoas, para atrair pessoas. Satanás sempre manteve pessoas debaixo do seu domínio, usando formas de sinais, usando supostos sinais. Bem, o que explica então as curas reivindicadas por líderes pentecostais nos dias de hoje? Bem, em primeiro lugar, em sua maioria, são curas de enfermidades psicossomáticas, psicogênicas, pelo poder da sugestão, não curas orgânicas. Em segundo lugar, muitas delas são claramente forjadas, pessoas contratadas para dizer que foram curadas. Nós temos muitos documentos e reivindicações disso no Ministério de grandes líderes que vão em toda parte, onde eles têm os seus supostos milagres. Mas por que milhares de pessoas então continuam a encher esses templos buscando curas, sinais e prosperidade, todo tipo de coisa? Porque eles continuam em suas religiões que oferecem reuniões de libertação e cura na sexta-feira, ou descarrego na quinta, ou prosperidade na terça, ou coisas do tipo? Bem, a resposta é muito simples. Porque muitas vezes uma enfermidade real, ou um problema sério, ele é acompanhado por desespero. Uma pessoa, quando está desesperada, ela faz coisas que num estado normal, consciente, não faria, em busca de uma solução para o seu problema. E o que lhe é oferecido, ela busca. Nós temos visto isso, talvez, na nossa própria experiência. Enfermidades levam pessoas a fazerem coisas e a buscarem coisas que no estado normal não fariam. Você se lembra de Jó? Quando Satanás disse, nesse diálogo que nós temos no capítulo 2, Satanás sabe muito disso, muito bem sobre isso. Ele disse, pele por pele, e tudo que o homem tem dará por a sua vida. Aí está o princípio por trás dessas buscas. Outras pessoas, na verdade, estão tão cheias de dúvidas sobre esses acontecimentos que eles têm que correr de uma reunião de cura de libertação para outra para manter viva a sua fé nessas coisas. Tem que ser energizado o tempo todo, porque a palavra de Deus já está distante. E há muita confusão, não é? Há um senso de culpa, há muita depressão, há muita angústia de pessoas que buscaram cura e que não receberam, e que foram culpados de não ter fé ou de estarem em pecados. A agonia da enfermidade ou do problema de uma pessoa é muito mais intensificada quando ela tem um senso de culpa que Deus a desprezou, porque não a quis curar, ou porque ela está em pecado que não sabe qual é, ou porque ela não tem uma fé verdadeira. Quantos crimes espirituais são cometidos a todos os dias? Quanta miséria! Tudo isso porque nós temos nos afastado da palavra de Deus. Nós temos deixado de lado a palavra de Deus. Queridos, Deus ainda cura. É claro que Ele cura. Certamente Ele cura, mas Ele cura em resposta à oração e segundo a vontade dEle. Isso inclui processos naturais, como o uso de medicamentos, como o uso de tratamento. Às vezes, Ele acelera o processo de cura natural, segundo a vontade dEle, mas isso inclui também processos naturais. Ele deu inteligência ao ser humano para controlar a natureza e tirar o benefício dela. Deus usa dessas coisas que pertencem a Ele também. Muitas vezes, a cura não segue o nosso cronograma, mas é o cronograma dEle. Talvez não seja imediato, talvez leve algum tempo. Nós sempre lembramos que muitos crentes são chamados, têm sido chamados ao longo da história para experimentar de Deus através da enfermidade. Quantos reformadores foram enfermos? Apóstolos, profetas, que serviram a Deus de maneira tão profunda na enfermidade. Quantos escritores de hinos que enfrentaram a enfermidade? Quantos testemunhos, quantos evangelistas que tinham problemas diversos por toda a vida, experimentando a Deus e a sua graça por meio da enfermidade. Então nós lembramos dessas coisas. O dom de cura e a habilidade de curar outros, uma unção especial, coisas como essa, não possuem nenhuma base bíblica nos dias atuais. Deus cura sim, mas em resposta à oração. E uma vasta diferença entre os milagres dos dias do Senhor Jesus Cristo e as reivindicações atuais. Nós devemos manter isso em mente. Bem, deixe-me terminar lidando com alguns textos. Eu preciso concluir isso hoje. É um assunto muito longo, mas para o benefício de outros. Textos usados por pentecostais e não pentecostais para tentar provar, ou pelo menos dar base, justificar as suas curas e sinais. João capítulo 14, versículo 12, por gentileza. João capítulo 14, versículo 12, é o nosso primeiro texto. Nós temos aqui estas palavras. Na verdade, Jesus Cristo dizendo aos apóstolos,
na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Jesus Cristo está dizendo aos apóstolos e aos discípulos que as pessoas que criam nele farão obras tão grandes quanto a dele, mas veja o que ele diz na sequência: e as fará maiores do que as que eu faço. Esse é um texto abusado pelo movimento pentecostal por anos. O pentecostalismo afirma que se você é um crente em Jesus Cristo, você realizará as mesmas obras que ele realizou um dia. Mas veja o que o texto nos informa. Os líderes pentecostais são bastante seletivos nos seus textos, na verdade. O texto nos informa algo um pouco diferente. Veja, Cristo disse que aqueles que crescem nele fariam as suas obras ou maiores obras. Ele não se refere apenas a milagres de curas. Cristo andou sobre as águas. Cristo partiu pão e peixe e alimentou multidões. Ele diz todas as suas obras, maiores obras do que essa que eles testemunharam. Esse é o primeiro ponto. Não se refere apenas a curas, mas a outras grandes obras também. Alimentar grandes multidões, com poucos pães e peixe, andar sobre as águas, aquietar uma tempestade. Será que nesse sentido nós perguntamos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ou algum discípulo do Senhor Jesus Cristo, algum dia, alguma vez, fez um maior sinal que Jesus Cristo? Não, eles não fizeram. Nenhum dos discípulos andou com sucesso sobre as águas. Pedro afundou. Nenhum deles aquietou a tempestade. Na verdade, Paulo sofreu naufrágio 4 vezes, não conseguiu aquietar a tempestade. Ao invés de alimentar a multidão, nós lemos em 2 Coríntios capítulo 11 que Paulo sofria fome e padecia necessidade. Em vez de curar todas as pessoas como Cristo curou, nós lemos que ele deixou Trófimo, doente, enfermo e milito. Nenhum apóstolo realizou maiores obras e sinais que Cristo, nem em quantidade, nem em intensidade, nenhum deles. Isso quer dizer que não é isso que Cristo está dizendo aqui nesse texto, sobre as maiores obras. Esse é o primeiro ponto a se manter em mente, como esse versículo é torcido. Em seguida, quais eram as obras de Cristo e seus milagres? O que elas mostravam? Elas mostravam o seu relacionamento íntimo com o Pai, que ele era o Messias de Deus. E se alguém pudesse realizar um sinal maior, um milagre maior que o Pai, estaria provado ali que aquela pessoa tinha uma exclusividade, proximidade e intimidade maior com Deus que o próprio Senhor Jesus Cristo. Seria impossível que alguém realizasse obras ou sinais maiores que Cristo, na verdade. A expressão maiores obras aqui não se refere necessariamente a sinais ou milagres de cura. Cristo se referia a outra coisa. O que era isso? Ele se referia à obra de evangelização, a obra de alcançar almas, vidas salvas. O maior milagre possível é a salvação de uma alma eterna da morte e da condenação. E foram essas as coisas, as obras maiores que os discípulos realizariam um dia. Ele se refere a essa obra. Por quê? Porque os milagres tinham um elemento temporário. Os milagres e curas não eram as maiores obras, eram as menores obras. As maiores obras seriam aqueles homens e mulheres que iriam evangelizar, pela pregação do Evangelho, vidas seriam salvas eternamente. De que maneira eles realizaram essas obras maiores que Jesus Cristo? Bem simples. Cristo viera a este mundo para cumprir toda a justiça. Ele não evangelizou tantas pessoas quanto o apóstolo Paulo, por exemplo, ou Pedro, mas era necessário que ele viesse para morrer na cruz do Calvário, cumprisse toda a justiça, para que os apóstolos pudessem realizar as maiores obras. Então, no que se refere a curas e milagres, nenhum deles jamais realizou maiores obras que Cristo. Mas no que se refere à pregação do Evangelho, em uma extensão muito mais abrangente, eles alcançaram muito mais almas que Jesus Cristo, no sentido de fisicamente evangelizá-los. E essas são as maiores obras. Cristo preparou o caminho. Eles foram, então, trazer o Evangelho a toda parte. Essas são as maiores obras. Almas salvas por toda a eternidade. Esses são os maiores milagres. E aquele que crê em Jesus pode realizar essas obras sendo um instrumento na mão de Deus para alcançar almas eternas. É a respeito disso que Cristo se refere aqui. Os milagres físicos e as curas são os menores sinais, as menores obras. As maiores obras da vinda de Cristo e da Igreja do Senhor Jesus Cristo é, obviamente, alcançar vidas. Os sinais pertenceram a um período pequeno da fundação da Igreja. As menores obras, as maiores obras se estenderiam por toda a história da Igreja cristã, até o final. E nós, abençoados por Deus, colocando as nossas vidas na mão deles, podemos também realizar essas maiores obras. Os sinais de curas eram realizados, há duas coisas sem perceber: esses sinais de curas eram realizados por Cristo, pelos apóstolos, sempre em um local onde o Evangelho não tinha sido pregado ainda. Cristo os enviou, 70 discípulos, a curar, a pregar o Evangelho, para que depois ele viesse proclamando o reino de Deus.
Em um contexto pioneiro na Ásia, Paulo realizava sinais e maravilhas até que uma igreja fosse estabelecida. Depois que a igreja é estabelecida, nós não lemos mais o contexto da igreja sobre sinais, de curas ou de maravilhas. Pioneirismo, os apóstolos pregando sinais para autenticar que eles são os verdadeiros apóstolos, que a sua mensagem é verdadeira. Igreja estabelecida, confiança e dependência de Deus, de todos os crentes, completamente. O segundo texto que nós temos é Isaías 53, versículo 4. Por gentileza, abre comigo. Isaías 53, versículo 4. Os pentecostais afirmam nesse texto que na sua obra na cruz do Calvário, Cristo levou embora as nossas enfermidades. Essa é a grande afirmação. E assim, se Cristo levou embora as nossas enfermidades pela sua morte no Calvário, cabe a todo crente agora reivindicar a sua cura. Você percebe o argumento? Esse argumento. Eles nos dizem aqui, em Isaías 53, versículo 4, Jesus Cristo levou embora as nossas enfermidades e doenças, e agora nós podemos reivindicar toda a cura de toda enfermidade, e a cura da pobreza também. Esse é o argumento que se usa. Nosso direito é reivindicar essas coisas. Mas veja o versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora abra, mantendo essa ideia em mente, em Mateus 8,17. Esse versículo é citado por Pedro. Mateus 8,17. O Senhor Jesus Cristo acabara de curar a sogra de Pedro. Um grande milagre. Então, capítulo 8 de Mateus, versículo 17, nós temos essas palavras. 16, perdão. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Eu espero que você tenha percebido. Isso aqui não se refere à obra de Jesus Cristo na cruz, mas à sua obra neste mundo, quando ele realizava milagres. É só no versículo 5 de Isaías que começa a se referir à sua obra na cruz. Volte lá. A partir do versículo 5 de Isaías 53, nós temos a obra de Cristo na cruz. Até o versículo 4 se refere à obra dele, enquanto neste mundo curando. E Pedro aplica esta verdade aqui, no capítulo 8 de Mateus. E a partir do versículo 8, então, no versículo 5 do capítulo 53, nós lemos: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Volte ao versículo 4. Ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades. Ele curou, ele salvou pessoas. É o profeta falando sobre o ministério de Jesus Cristo 680 anos no futuro, enquanto ele estava vivo em Israel, neste mundo. E agora no versículo 5, transgressões, pecados, ele tomou sobre si na cruz do Calvário. Então jamais nós podemos tomar esse versículo e dizer, versículo 4, que Cristo levou embora as nossas enfermidades na cruz, porque isso não se refere à cruz. Isso se refere ao seu ministério neste mundo. E a partir do versículo 5, então, nós temos a obra substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. A crucificação é apenas a partir do versículo 5, e Pedro aplica isso claramente ao versículo 4 em Mateus, como nós vimos. Pedro cita esse versículo 4 de Isaías, que diz que ele se cumpriu no ministério terreno de Cristo. Ali está Cristo curando multidões, e aqui está Pedro citando o versículo 4 de Isaías, dizendo que aquela profecia se cumpriu aqui, nesse momento, no ministério terreno de Cristo. E a partir do versículo 5, a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Assim, o versículo 4 de Isaías 53 refere-se ao que ele realizou em sua vida, curas físicas. E o versículo 53, ao que ele realizou em sua morte, curas espirituais. Cura física, versículo 4, curas espirituais, perdão de pecados na cruz do Calvário. Mas veja a tremenda ignorância e seletividade dos líderes neopentecostais. Perfeito, Cristo então levou as nossas enfermidades, mas o versículo também diz que ele levou as nossas dores. Então eu desafio qualquer um que creia nesse texto, ou nessa ideia, que Cristo levou as nossas enfermidades, você também deve crer que levou as nossas dores. Então põe o teu dedão aqui, eu vou dar uma martelada nele, você não pode gritar, porque Cristo levou as nossas dores embora. Você percebe quão ridículo nós nos tornamos quando nós nos afastamos da palavra de Deus e começamos a crer em coisas absurdas, reivindicações humanas. Bem, esse é o segundo versículo, então, abusado por anos pelo movimento neopentecostal. Nós temos agora Marcos, capítulo 16, e mais um versículo nós concluímos por essa manhã. Marcos 16, versículo 17 e versículo 18. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e versículo 18. Atente para essas palavras. Nós começaremos a ler, na verdade, versículo 14.
Finalmente apareceu aos 11, esse é o nosso texto desta manhã. Estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto e já ressuscitado. Isso é sobre a incredulidade dos discípulos a respeito da ressurreição de Cristo. Agora veja 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O argumento pentecostal é o seguinte: que faz parte da grande comissão de Cristo Jesus dada a toda a igreja, que esses sinais acompanhariam todos os crentes, o evangelista do versículo 17. E estes sinais seguirão os que creem. Em seu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Eles dizem: se você crê em Jesus, você também pode realizar essas obras, isso vai acompanhar você como um grande sinal. Grande erro de interpretação. Nós nunca tiramos um versículo fora do seu contexto. Essa é uma regra de ouro da interpretação da palavra de Deus. Versículo em seu contexto, analogia da fé, uma doutrina comparada em um livro com outro livro nos permite ver a verdade dessa doutrina. Elas não se contradizem. Observe no versículo 14 que Cristo está repreendendo os apóstolos e os discípulos pela incredulidade de ouvir o testemunho daquelas irmãs que haviam dito que ele tinha ressuscitado. Ele repreende esses homens. Ele repreende esses homens. E agora, falando sobre a sua ressurreição, no versículo 15, ele diz a todos os crentes em Jesus: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ponto final. E agora ele retorna ao problema da incredulidade dos apóstolos. Agora ele está falando diretamente ao problema dos apóstolos. Veja: e esses sinais seguirão aos que creem, aos apóstolos que creem em Jesus Cristo e que, crendo, realizassem aquela obra, sabendo que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele disse que faria, e fazendo assim, eles experimentariam sinais autenticatórios em seus ministérios. E esses são sinais que haveriam de autenticar os seus ministérios. No versículo 17, expulsarão demônio no nome de Jesus, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, etc, etc, etc. Jesus Cristo está falando no versículo 16 especificamente com os apóstolos. Ele volta a lidar com a incredulidade dos apóstolos. Isso não se refere à grande comissão a todos os crentes, mas à comissão dada aos apóstolos, que haviam de espalhar a palavra de Deus. E tudo isso, irmãos, é cumprido no ministério dos apóstolos, porque nós lemos no final do texto de Marcos que eles creram em tudo isso, eles foram pregar o evangelho. Então, eles haveriam de experimentar esses sinais autenticatórios de apostolado no seu ministério, e nós vemos que cada um deles aconteceu no Novo Testamento, porque os apóstolos falaram em novas línguas no dia de Pentecostes, não é? Sim, eles falaram. Paulo também. Eles curaram enfermos. A primeira parte do livro de Atos sobre o início da igreja se concentra no ministério de Pedro, sinais e maravilhas. A segunda parte no ministério de Paulo, sinais e maravilhas. Eles curaram enfermos. Pedro curou enfermos. Paulo também curou enfermos. Eles expulsaram demônios. Claro que expulsaram. Paulo nos fala sobre aquela moça possuída no livro de Atos 16, que expulsaram daquela moça um demônio adivinho. Isso que se aplica aos apóstolos somente. Eles haveriam de pegar em serpentes mortíferas, pegarão em serpentes e nada acontecerão. Isso aconteceu com Paulo na ilha de Maltos. Nós vemos em Atos capítulo 28, versículo 3 a 6, que ao coletar alguns gravetos havia uma serpente, uma víbora embaixo, que lhe mordeu e nada lhe aconteceu. O apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Se tivesse mordido outra pessoa, teria morrido. Tanto é que os indígenas daquela ilha esperaram e não ficavam olhando, esperando que ele morresse e caísse duro no chão. E nada aconteceu. Um sinal cumprido entre os apóstolos. Nós temos o elemento venenoso dessa cobra que picara Paulo e nada aconteceu. Sinais dos apóstolos, aplicado a todos eles e cumprido neles. Esse é um texto, então, muito torcido, muito abusado já há muitos anos, tirado do contexto para justificar ideias extrabíblicas. E o nosso último texto é Tiago capítulo 5, e com a paciência dos irmãos nós concluímos esse assunto, apesar do bom tempo já decorrido. Tiago capítulo 5, nós temos um princípio profundo aqui, de como Deus cura em nossos dias. Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, nos ensina um princípio bastante profundo e atual em sua carta. Tiago, capítulo 5, a respeito da oração pelos enfermos. Veja o que ele diz, versículo 14: mas alguém entre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado,
ser-lhe-ão perdoados. Esse é um versículo explorado, pisado, torcido por líderes pentecostais por anos e anos para justificar o uso de dons de cura na igreja ainda hoje. Deus, na verdade, cura pessoas ainda hoje, como eu mencionei, nós sabemos, de suas enfermidades. Mas nós devemos entender que há dois tipos de curas na Bíblia. Primeiro, há aquelas curas espetaculares e sinais que pertencem aos apóstolos e ao Senhor Jesus Cristo, e há curas hoje realizadas por Deus como resposta de oração. Houve um dia em que sinais autenticavam os apóstolos e pessoas eram curadas, mas há outro tipo de cura que não tem nada a ver com sinais autenticatórios ou a autenticação de alguém, e Tiago está lidando com esse tipo de segunda cura aqui nesse capítulo 5. Deixa-me explicar o que ele está dizendo aqui. Veja, está alguém entre vós doente? O que deve ser feito a alguém doente na igreja? Primeiro, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que se uma pessoa está enferma, se um crente em Jesus Cristo está enfermo, deve-se chamar os líderes da igreja. Perceba que ele não é conduzido a um culto de cura e libertação, porque não existiam essas coisas naquele período. Na sexta-feira nós temos culto de cura, venha e seja curado. Não existiam tais coisas. Chame os presbíteros. Em segundo lugar, ele não diz, chame a pessoa com dom de cura da igreja e venha curá-la. Aqui são presbíteros, pastores comuns, ordinários, simples. Pessoas que se conduziam pela palavra de Deus para ensinar o povo de Deus. Não homens que tinham sinais, como os apóstolos, ou talvez nem dons de profecias e de línguas daquele período. Crentes, irmãos em Cristo. Não nos diz que a pessoa deveria ser levada para a igreja mais próxima, onde havia um culto de libertação e cura, nem que o curandeiro mais próximo deveria ser chamado, mas chame os presbíteros da igreja. O enfermo, então, chama aqueles irmãos, e o elemento que nós devemos ter em mente nesse contexto é que não há nada do tipo de uma pessoa que tem um dom de cura aqui no contexto. Nós não vemos nada do tipo aqui. A passagem nos ensina, obviamente, que Deus percebe, se importa e cuida da enfermidade dos seus filhos e filhas. É isso que ele está dizendo. Então chame os presbíteros, chame os irmãos da igreja. Ele está preocupado, ele se envolve em nossa enfermidade, em nossa necessidade. Mas a cura vai vir em resposta à oração. Veja o que diz o texto. E eles orarão sobre o enfermo, os presbíteros da igreja, e orem sobre ele. Orar sobre ele não quer dizer impor as mãos. Não está dizendo que eles impunham as mãos. Eles simplesmente se reuniam em volta da cama e oravam para aquele irmão. Provavelmente uma pessoa orava. Uma oração rogando cura. Não nos é dito que a mão era imposta. Talvez era. Mas se era imposta, não nos é dito como a mão era colocada sobre aquela pessoa. Não nos é dito que era colocada sobre a cabeça e orada. Se era colocada, era apenas um sinal, um símbolo de amor. Aqui nós estamos, irmãos. Toque físico, mostrando carinho. Nós somos teus irmãos em Cristo. Nós temos que ensinar na palavra. Nos preocupamos com você. A passagem nos ensina que Deus percebe a necessidade dos seus filhos e filhas. Que a cura viria em resposta à oração, não em oração, como chamado no movimento pentecostal, oração de fé. Veja o que ele diz. E a oração de fé, versículo 15, salvará o doente. O que é essa oração de fé? Essa é uma oração crendo que Deus é capaz de curar segundo o seu propósito. Porque Tiago vai nos dizer que tudo o que nós fazemos na vida deve ser feito segundo a vontade de Deus. Então esse princípio está por trás de todas as coisas, mas por trás da cura também. Tiago capítulo 4, versículos 3 a 15. Ele é sempre segundo a vontade de Deus, e assim também a oração por cura acontece dessa maneira. Paulo orou por cura, mas ele não recebeu. E aquele homem tinha bastante fé, eu creio. E você também. Os grandes santos da história oraram por cura e não receberam. Algumas pessoas dizem, no versículo 14, mais uma vez, que eles oraram sobre eles, e aqui nós temos o elemento do ungir com azeite. Que uma pessoa com dom de cura estaria ali, havia uma oração de fé forte, e era usado um elemento simbólico, que era o óleo da unção. Mas Tiago não está usando a ideia do óleo como um elemento religioso, até porque a unção aqui neste versículo, orem sobre ele, ungindo com óleo, azeite de oliva. A unção aqui não era a unção religiosa de Israel. O termo grego por trás de unção é um termo médico, na verdade. Não se refere ao termo unção no sentido simbólico de separar uma pessoa como um rei ou para o ministério da palavra, coisas do tipo naquele período. É um termo médico que se refere a massagear. O termo para unção religiosa é o termo crisma, que ele é utilizado no meio católico para uma bênção, depois da confirmação. Crisma e depois da confirmação.
Mas o termo aqui é um outro termo. É um termo médico, que se refere a massagear com óleo. O óleo era utilizado naquele período para todo tipo de enfermidade. E aqui está uma pessoa deitada na cama por dias, há escaras, há feridas no corpo, e o óleo ajudaria com isso. Irmãos, ele está dizendo, não sejam tão espirituais ao visitar um enfermo, que vocês não possam oferecer nenhum elemento, uma ajuda física a esse momento. Tragam um óleo, que era tremendamente usado em Israel, orem por ele, e o fortaleçam. E Deus ouvirá a oração. Esse é o elemento que nós temos diante de nós. No versículo 15, por fim, a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. É interessante essa enfermidade específica aqui. A oração de fé. Algumas pessoas dizem, muitos crentes têm crido nisso, que essa oração de fé é um dos dons que permanecem ainda hoje. Nós cremos nisso até certo ponto. É algo dado a Deus, que capacita essa pessoa a crer orando, sabendo que Deus haverá de responder daquela maneira. Isso não tem nada a ver com eu me convencer mentalmente de que se orar assim isso vai acontecer, nada não. É uma certeza que vem com a paz de que Deus haverá de responder segundo o seu poder. Eu não sei como, mas Ele haverá de responder. Trará uma resposta de paz. Não é pensar positivo que Deus vai responder porque Ele é poderoso, mas é algo que é dado a essa pessoa de orar assim. Algumas pessoas dizem que a pessoa orando dessa maneira, um presbítero, sabendo que Deus haveria de responder, então a resposta vem porque ele já tinha estabelecido tal resposta. Até certo ponto nós podemos tomar isso, nós vamos lidar com este ponto em outro estudo, na verdade. Mas lembre-se sobre o elemento da vontade de Deus quanto à cura. Mantenha isso em mente, que Deus cura segundo a sua vontade, e nós temos um elemento aqui sobre o pecado desse homem que seria perdoado. O que nos indica que provavelmente a enfermidade desse indivíduo teria sido resultado da disciplina de Deus sobre a vida dele, por pecados. Talvez pecados causados na igreja, picuinhas terríveis, acusações ou mentiras, ou revolta contra os líderes da palavra de Deus, e dureza, não querendo se arrepender, não querendo voltar atrás. Então a enfermidade é lançada sobre essa pessoa da parte de Deus por causa desse pecado sério e grave. E aqui ele deve ser humilhado, humildecido, para reconhecer o seu erro, confessar os seus pecados, quer dizer a sua falta, rogar perdão entre os irmãos, ser restabelecido de novo, e a oração daqueles irmãos seria um sinal de que ele fora recebido. Nós temos um parâmetro para isso. No livro de Jó, mais uma vez, quando os amigos de Jó vieram consolar, falsos amigos, deram uma versão incorreta sobre Deus, que Deus ajuda o próspero, e se você é próspero materialmente, porque Deus está com você, e nada do tipo é verdadeiro. E Deus repreende aqueles homens após restaurar Jó, e diz, eu os repreenderei. E eles clamam ao Deus, Senhor, não faça isso. E Deus diz, vá meu servo Jó, e ele orará por vocês. O erro que eles tinham cometido contra Jó. Percebe? Nós temos esse parâmetro que nos dá essa base, de que talvez tenha sido um pecado realmente sério, grave, e disciplina do Senhor. Paulo nos fala sobre muitos que dormem, ou que estão enfermos, porque lidam com a ceia do Senhor, o corpo de Cristo, de uma maneira blasfema, em pecados, sem separar a diferença entre o santo e o profano. Talvez algo nesse contexto. E aqui estão os irmãos em Cristo, conversando com aquele irmão, perdão de faltas, é levantado, amor restaurado, amizade em Cristo, em oração, e Deus abençoando aquelas pessoas. Queridos, o que nós devemos ter em mente é isto: que não há ninguém com dom de curas aqui no contexto, e que o princípio para a cura, então, é baseado na resposta de oração, que Deus muitas vezes nos tem chamado a experimentar dele, experimentar do seu favor e do seu poder, também pela enfermidade, para que o seu poder se aperfeiçoe em nós. Esse é o princípio para a cura, resposta de oração segundo a vontade de Deus, nunca por supostas pessoas com dons de curas. Bem, eu termino aqui. Eu tomei muito tempo nessa manhã, mais do que o normal, mas nós precisamos concluir esse texto, concluir esse assunto que envolve tantas coisas. Eu deixei de lidar com a questão de expulsão de demônios e tantas outras coisas, mas o Senhor permitindo, nós voltaremos a isso no futuro próximo. Mas aqui nós temos, queridos, a necessidade de permanecer na palavra de Deus. As estratégias de Satanás de afastar as pessoas do livro divino, e a nossa necessidade de amar a palavra de Deus, de defendê-la. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e nos use. Vamos concluir o nosso estudo nessa tarde, nessa manhã.